Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no nosso stand na AgriShow 2024 e estou aqui com o nosso amigo Paulo Hermann, que é um ícone aqui da agricultura brasileira. Nós estamos aqui para falar um pouco do agro, das inovações tecnológicas. Eu sou o Valdecimar, sou CEO da AgriDrones e nós estamos aqui num grande evento mundial que é a AgriShow. Paulo, por favor, pode se apresentar? Simar, muito obrigado pelo convite. Eu sou Paulo Hermann, sou ex-presidente da John Deere e atualmente eu estou em atividade de mentoria, de conselhos de empresas, fazendo palestras também e participando desse momento importante do agro brasileiro, um momento em que a adoção da tecnologia está se dando de uma maneira cada vez mais eficiente. Então é um prazer conversar um pouco sobre esse novo mundo, o mundo da inovação, o mundo dos drones. Maravilha, Paulo. Obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Paulo, nós estamos trabalhando no Brasil com os drones de pulverização e nós temos acompanhado a evolução desse negócio que tem revolucionado a agricultura brasileira como a agricultura no mundo. Fala um pouco para a gente do que você tem acompanhado sobre a inovação tecnológica que você tem visto aqui na AgriShow 2024. Olha, Simar, esse é um tema bem interessante e eu acho que é importante a gente levar em conta o quanto nós inovamos no agro brasileiro. Eu sempre digo que eu só conheço um segmento que inovou tanto quanto o agro, que é o setor financeiro no Brasil. Legal. Né? No setor financeiro também nós praticamente não precisamos mais ir a bancos, já não se usa mais cheque, já nem se está usando mais dinheiro. Então, os cartões de crédito também já estão sendo substituídos pelos telefones, enfim. Então, esse setor andou muito, mas o agro andou na mesma velocidade. Se nós pegarmos 5, 10 anos para trás, é um agro completamente diferente e a gente obsoleta rapidamente algumas tecnologias que a gente vendeu no início, como, por exemplo, essas antenas RTKs e tudo mais. Nós estamos aqui numa feira que sempre teve grande problema pelo acúmulo de pessoas, problemas de comunicação, problemas de falta de sinal de internet. Não é um problema esse ano. Aí eu fui verificar o que está acontecendo e aí já percebi que todos os estandes, todo mundo tem uma antena Starlink. Ou seja, a comunicação, o sinal de internet, ele liberta as pessoas, liberta as empresas e cria oportunidades de negócio. Maravilha. Um detalhe importante que você trouxe para nós aí, nós estamos acompanhando isso no mundo dos drones também, quando nós vemos hoje, por exemplo, os prestadores de serviço, quando eles adquirem os drones, a maioria deles também adquirem uma antena que dá conectividade a ele em qualquer lugar que ele esteja. Então nós temos ali uma operação de pulverização com dados em tempo real, onde o fazendeiro ou o prestador de serviço lá no escritório dele consegue acompanhar as atividades em tempo real. Paulo, e nós temos visto também a inovação que está conectada à questão de sustentabilidade, que tudo isso está envolvido, né? A tecnologia das coisas. Nós temos acompanhado aí as máquinas agrícolas, grandes empresas que têm acondicionado muita tecnologia em seus equipamentos. O que você tem visto aí? O que você pode compartilhar conosco? Olha, essa é uma questão bem interessante, Simar, porque é importante que a gente entenda que o agro brasileiro ele é um agro tropical. Um agro tropical, ele significa que nós vamos plantar em ambiente úmido e quente. Ambiente úmido e quente é um meio de cultura propício para a propagação de bactérias, de fungos, de vírus, todos esses problemas de pragas que a gente sabe, doenças que tem na agricultura. Então é preciso fazer várias pulverizações ao longo de um ciclo de cultura. Por exemplo, Simar, no algodão, você faz 30 aplicações químicas. Praticamente toda semana você tem que entrar, porque tem alguma praga, alguma doença para ser combatida. Então esse é o primeiro ponto.
né? E isso é a natureza do nosso negócio, que é produzir em ambiente tropical. O segundo aspecto é essa questão da sustentabilidade, né? O mundo começa a se preocupar cada vez mais com a aplicação de produtos químicos no agro. E aí começam as falsas verdades se tornarem verdades por tanta repetição que são feitas. Por exemplo, que se diz que o Brasil é o país que mais aplica defensivos agrícolas, né, que eles chamam de, pejorativamente, agrotóxicos, mas na verdade são defensivos agrícolas. O Brasil seria o país que mais aplica defensivos. Bom, então vamos lá. Pode até ser verdade se a gente tomar esse assunto sob o aspecto, Simar, absoluto. Por quê? Porque nós plantamos 2 vezes na mesma área por ano, às vezes até 3 vezes. Né? Então nós temos que entrar 2, 3 vezes, porque são 2, 3 culturas diferentes, não tem isso em nenhum lugar no mundo. Logo, essa comparação de quilos por hectare está errada, porque ela é tendenciosa. E o segundo aspecto é o que eu acabei de falar, a agricultura tropical, uma agricultura quente e úmida. Ela precisa ser, a planta precisa ser cuidada com mais frequência. Agora, só para a gente voltar, né, e fechar essa questão do químico. Se nós, por isso que eu não aceito a ideia de quilos de defensivos por hectare, está errado. Isso não funciona no Brasil, porque nós plantamos várias vezes na mesma área. Também não aceito a definição de que o Brasil faz mais quilos totais. O Brasil é o país que aplica, é o maior consumidor de químicos do mundo. Também não compra essa ideia. A ideia certa é gramas de defensivos por tonelada de produto produzido. Aí sim, quando você pega gramas de produto químico que você aplica por tonelada de produto que você tira daquela terra, aí nós somos melhor que o Japão, somos melhor que a Bélgica, somos melhor que a França, somos melhor que a China, somos melhor que um monte de gente que fica apontando o dedo no nariz da gente. Essa é a parte introdutória que é muito importante que a gente entenda o que é uma aplicação química em ambiente tropical e cuidar para não repetir as baboseiras que tendenciosamente as ONGs e esse povo aí gosta de fazer. Agora, voltando à tua questão, Simar, o drone nos ajuda a administrar melhor essa aplicação química. Porque como você pode fazer uma aplicação localizada apenas naquela área onde ocorreu uma infestação, você vai aplicar menos ainda do que pelo sistema convencional de um avião ou de um trator ou de um próprio pulverizador autopropelido. Então, eu sou um grande incentivador do uso de drones em circunstâncias de terrenos inclinados, áreas úmidas, infestações localizadas. Para mim, esse é o local perfeito do drone. Maravilha, esse ponto que você coloca, Paulo. Nós estamos vivendo isso em intensidade no norte do Espírito Santo, no Café Conilon. O Café Conilon agora, nesse período pré-colheita, por exemplo, nós temos acompanhado a dificuldade do produtor entrar com sua máquina na lavoura, visto que os ramos do Café Conilon, ele atravessa a rua, fecha a rua. Então nós temos visto uma intensidade dos produtores utilizando o drone para que ele possa fazer a colheita e logo depois da colheita ele tenha uma planta sadia. Paulo, uma coisa interessante para nós é... Me permite, Simar, só para dar 2 exemplos aí. Eu, há pouco tempo atrás, estive no interior do Rio Grande do Sul, visitando uma empresa que faz sementes, e conversa vai, conversa vem, a pessoa, o gerente da operação, falou, olha, eu tive que fazer uma aplicação, a pessoa, o grupo, as empresas que fazem produção de sementes, é uma forma mais avançada de produção, e eu fui atrás de um drone, porque eu não conseguia entrar com o pulverizador autopropelido da minha lavoura. E ela falou com uma tal naturalidade que eu procurei um cidadão que faz prestação de serviço, ele foi lá no outro dia, fez a aplicação e resolveu. E eu acho que a gente começa a desmistificar um pouco também essa coisa de que o drone é um bicho 7 cabeças.
Eu acho que ela é uma tecnologia que está ali disponível para ser utilizada, né? E o outro exemplo que eu quero dar, Simar, e nessa linha da sustentabilidade que você me cutucou há pouco. Por exemplo, as lavouras de arroz irrigado no Rio Grande do Sul. São um pouco distante do teu dia a dia do Espírito Santo, mas normalmente se aplicam produtos químicos que a gente chama, pega um balde de um produto químico e põe na cabeceira ou no canal de irrigação e ele fica pingando e esse produto então ele vai se distribuindo dentro da lavoura de arroz, porque o arroz no Rio Grande do Sul e boa parte do arroz que a gente consome é um arroz irrigado. Agora esse sistema é um sistema antigo, porque você acaba aplicando aonde não precisaria aplicar. Você está botando um produto químico que vai fazer uma varredura por extensão. Entendo. Se tivesse um drone, eu vou fazer uma aplicação localizada. Aqui ou ali, onde é necessário. Então, isso é uma outra área interessante para a gente trabalhar, é uma outra região. Todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul é responsável por 80% do arroz que a gente consome no Brasil. Pode ser uma excelente oportunidade de negócio para a DJI. Maravilha. Contribuindo com o que tu falou, Paulo, nós tivemos uma experiência de cliente com a cultura do algodão. Nós temos um projeto de pesquisa junto com a Brapa no Brasil. Nós estamos acompanhando a evolução dessa pesquisa e resultados muito bons. E nós acompanhamos um cliente nosso no Brasil que tinha uma área de 4.000 hectares de algodão e hoje deve estar maior. Naquele momento, uma região muito seca. Porém, ele pegou uma área de um período de chuva e os equipamentos dele não conseguiam entrar na área porque o solo estava muito encharcado. Era um solo muito rico, é um solo muito rico, porém tão rico que com a chuva é impossível do maquinário dele entrar na lavoura. O recurso que ele teve para não perder a lavoura de algodão dele foi utilizar drone. No momento ali, ele recorreu ao drone e o drone foi lá e fez a pulverização e teve uma eficiência muito grande. Isso é importante, me permite só para aproveitar a tua questão. Eu não acredito em solução única para tudo. Exatamente. Entendeu? Então nós vamos ter situações em que o pulverizador autopropelido vai se adequar melhor àquela. Vai ter situações que o avião vai ser melhor. E outras situações em que o drone será mais específico, mais preciso e mais barato para se fazer a aplicação. Então, é a mesma coisa a discussão de carro elétrico, a eletrificação. Gente, isso aí não vai ser solução de todos os males. Nós não vamos sair do combustível fóssil do dia para a noite. Nós vamos ter situações em que nós vamos ter veículos elétricos, onde eles são mais adequados. Nós vamos continuar tendo veículos a combustível fóssil, nós vamos ter os híbridos, aí tem um monte, o biodiesel, o hidrogênio verde. Então, quando alguém, né, Simar, começa a bater muito na tecla de que esta é a única solução que tem para a vida, para a natureza e para o futuro, eu começo a desconfiar. Exato. Tem alguma coisa errada. Exatamente. Muito bom que esse ponto que você traz aqui na nossa conversa, Paulo. Nós, como um dos maiores players do mercado de drones hoje com a DJI no mundo, justamente a gente traz para o agro brasileiro uma solução que complementa as atividades dos produtores rurais. Nós não estamos levando uma solução, como você bem disse, que sendo a única solução para salvar com uma única ferramenta. Nós temos trazido essa ferramenta, que são os drones agrícolas, justamente nesse contexto de ser um complemento para o produtor. E nesse complemento nós temos visto aí essa excelência, essa efetividade. E esse é um ponto muito interessante, porque muitas vezes o mercado nos pergunta, né? Mas você quer dizer que você vai substituir? Não. A gente está fazendo um complemento, como o carro elétrico, como você disse, e por várias oportunidades. Paulo, um tema que eu gostaria de conversar contigo, a gente sabe do seu relacionamento com o agro, com as indústrias. E eu também sou produtor rural, sou filho de produtor, produzo café no Espírito Santo também. Tem até um café aqui que nós vamos entregar para você aqui lá do Espírito Santo.
Nós temos visto uma revolução na questão de jovens saindo da cidade e indo para o campo. Acompanhamos muito tempo o êxodo rural, né? Os jovens saindo das fazendas, filho de produtor, de grandes produtores, indo para a cidade para estudar, para ter uma outra profissão. E nos últimos anos, nós passamos aqui em alguns estandes de máquinas aqui na feira e nas propriedades que nós temos visitado, equipamentos e formas de acompanhar a produção agrícola muito tecnológica. E nós temos visto os jovens saindo da cidade e indo para as fazendas trabalhar, que as fazendas hoje se tornaram um centro tecnológico. O que você tem visto aí, o que você pode compartilhar conosco quanto a isso? Olha, eu acho que essa é uma revolução que está acontecendo, que está passando desapercebida por muita gente. Não passou por você, porque você colocou a questão. O agricultor europeu não está conseguindo trazer os jovens de volta para a propriedade. Eles estão envelhecidos, a idade média do produtor europeu é 62 anos, do americano, que é um pouquinho menor, 58 anos, passa pelo mesmo problema, e a nossa idade média do agricultor brasileiro é 46 anos. Então isso significa, Simar, de que nós estamos tendo a habilidade, a capacidade de ou reter ou trazer de volta os nossos filhos para a propriedade. E por que isso está acontecendo aqui? Primeiro, porque como um dos subprodutos entre tantos males e dores que a pandemia trouxe, essas vidas todas que nós perdemos, mas teve um produto interessante que foi por conta do lockdown das cidades e que todo mundo não tinha mais o que fazer, universidades fecharam, essa coisa toda, muitos filhos que estavam estudando na capital voltaram para casa. E quando eles retornam para casa, eles descobrem essa tecnologia que você descreve, que eles não sabiam que existia. Hoje o nosso agro brasileiro, ele é altamente tecnificado. Ele é altamente tecnológico e inovador. Eu tenho viajado pelo mundo afora e posso te dizer, não tem lugar no mundo melhor que o Brasil, mais avançado no agro do que o Brasil. Agora tem muita oportunidade. Por que aconteceu, Simar? Nós avançamos demais, muito rapidamente, em trazer tecnologia. A globalização e a Agridrones é um exemplo disso, né? É uma empresa que há 5 anos atrás, talvez nem existisse, eu não sei bem toda a tua história, mas de uma hora para outra, nós tivemos acesso ao que há de mais moderno no mundo. Tanto na área de sementes, na área das moléculas, na área das máquinas, inteligência artificial, machine learning, drones e por aí vai. Só que a nossa academia, Simar, não acompanhou. A nossa academia está parada no milênio passado, discutindo temas internos, rixas internas, disputas internas, totalmente desconectada com o mercado, com a necessidade do agro. Então você contrata hoje um agrônomo ou uma agrônoma, você gasta 2 anos para que eles tenham a mínima capacidade de usar a tecnologia que está ali disponibilizada. E aí o grande passo vem com a conectividade. Né? Nós, se fôssemos precisar das telecoms convencionais para botar conectividade no Brasil, tu iria perder os cabelos como eu já perdi, né? E não iria ver isso acontecer. Foi preciso que, por meio da Starlink, que tem 3.500 satélites voando em baixa órbita, só para ter uma ideia da dimensão desse número, o governo americano, que monitora tudo e todos, tem 300 satélites. Starlink tem 10 vezes mais. Por isso que é um sucesso. Aqui, nesta feira, todos os estandes têm Starlink. Nós aqui estamos Quantas você tem? Aqui nós temos 2. 2. Eu agora estou me especializando em fotografar as antenas de Starlink nos estandes aqui. Isso nos libertou, porque toda essa tecnologia que tem nas máquinas, nos drones, se não tiver conectividade, é enfeite. Exatamente. É enfeite sem função.
A conectividade vai fazer com que nós vamos usar isso na plenitude. E esta molecada que você se refere no início da pergunta, que veio para dentro da propriedade, é a turma dos algoritmos, é a turma do digital. E essa meninada trouxe 1.500 startups com eles. Olha só a revolução, Simar, que nós estamos produzindo surdamente. Ninguém está vendo isso. O mundo não percebeu isso. Nós temos 1.500 startups atuando no agro, nós temos uma idade média que, se fizer pesquisa hoje, vai cair de 46 para 44, 43. Nós estamos com uma molecada botando o dedo no digital, e isso tudo com a conectividade que a Starlink, e eu estou falando da Starlink sem propaganda, não estou ganhando nada deles, não conheço ninguém da Starlink. Agora eu tenho que reconhecer, o grande fato do momento é Starlink. Sim. É para pescar lá no Pantanal, é para fazer caçada, é para você fazer qualquer coisa, Starlink, até nas caminhonetes estão instalando. Então, é a grande... E essa é uma realidade. Libertação que nós estamos passando no momento, Simar. Maravilha. Essa é uma realidade no mundo dos drones, Paulo. Nós temos, eu digo para você que acima de 70% dos prestadores de serviço que adquirem drones, eles adquirem imediatamente ou antes de adquirir o drone, uma antena da Starlink. O que é muito importante, só para você ter ideia do acompanhamento dessa conectividade. O operador que está lá no campo agora, fazendo a pulverização com drone, na fazenda, o fazendeiro ali, ou o agrônomo dele, o técnico, consegue acompanhar a altura que ele está voando, velocidade, a faixa de aplicação que ele colocou, a quantidade de calda por hectare que ele colocou como programação do voo e quanto realmente está caindo. Então, assim, realmente a Starlink revolucionou. E posso dizer mais, além de tudo isso, ele tem a chance de corrigir o problema em tempo real. Em tempo real. Porque se não tivesse isso, ele iria ver a má aplicação só no resultado final, na colheita que não iria trazer a produtividade ou coisa desse tipo. Maravilha. Então, gente, nós estamos vivendo um momento ímpar no Brasil, nós estamos revolucionando, e toda essa tecnologia que já está disponível com a conectividade, com os drones, vai fazer que a gente passe a ter mais um salto em termos de competitividade no mercado internacional. Maravilha. Paulo, encerrando aqui a nossa conversa já, gostaria... Claro que você já falou aí um pouco sobre o presente. Gostaria que você encerrasse aqui a fala conosco aqui sobre o que você vê de futuro para o agro brasileiro, o agro mundial. Eu digo isso porque mês passado eu fiz uma visita no Vale de São Joaquim, nos Estados Unidos, e eu fui surpreendido por uma colocação de um agrônomo que atende aquela região. Ele disse: o Brasil aceita muito rápido a tecnologia. Então, assim, a visão dele quanto ao nosso agro. Gostaria que você falasse aí já para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Esse é um ponto interessante. Antes de ir para o final, eu quero pegar, porque você colocou um gancho interessante. A gente sempre fala que o brasileiro é o país do jeitinho. E isso é meio pejorativo. Parece que a gente sempre está querendo passar a perna em alguém, mas não é. Isto é uma pessoa, um ambiente, uma cultura que está aberta à inovação, aberta à criatividade. Vou dar um exemplo rapidamente. Se você está nos Estados Unidos e você faz uma compra de $5,10, 5,10, mas não tem 5,10, você tem $10, mas encontrou uma moedinha de 10 centavos. Então você dá para o caixa $10 e põe a moedinha de 10 centavos do lado. O que faz o brasileiro? Qualquer brasileiro, pode ser analfabeto. Ele pega isto e te devolve 5. 5,10 era a conta, tu deu 10,10, ele te devolve 5. Sabe o que faz nos Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo? Ele te empurra de volta a moeda de 10 centavos, porque afinal de contas, você deu 10 e a tua conta era 5,10 e vai te dar um troco de 4,90. Isto é inflexibilidade mental. Isto é falta de criatividade, isto é falta de jeitinho. Então, o jeitinho brasileiro é o grande, quando ele é levado para o lado certo. Quando ele é levado para o lado errado, eu estou fora dessa discussão. Okay? Finalizando, nós estamos apenas na volta de aquecimento dos pneus, Simar.
Brasil, se eu fosse dizer assim, o agro brasileiro fosse uma corrida de Fórmula 1, tudo que a gente fez nesses 50 anos equivale apenas à volta de aquecimento dos pneus. A corrida não começou. E o grande desafio daqui para frente não é mais produzir em quantidade. Nós já somos o número 1 na soja, o número 1 no café, número 1 no açúcar, número 1, número 1, número 1. Estou cansado de número 1, ok? Agora, daqui para frente, o desafio vai ser não mais o que o mundo começou a falar em segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É ter prato cheio de comida, ok? Nós vamos mover, e o Brasil vai puxar isso, para qualidade, segurança do alimento. Olha a diferença, não é mais segurança alimentar. Segurança alimentar é a quantidade de comida no prato para o cara comer. Agora, a próxima etapa, quando vamos entrar, e os drones serão fundamentais nisso aí, é a segurança do alimento. É garantir que a comida que está no prato seja de qualidade, seja rastreável e tenha os nutrientes que ele precisa para se desenvolver. É isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Paulo, queria agradecer aqui sua presença para nós aqui, muito importante, muito bom aqui esse bate-papo e esperamos em outra oportunidade conversar mais e saber um pouco mais aí desse mundo do agro que tem tanto despertado interesses. Quero convidar você a assistir as próximas etapas desse bate-papo. Estamos aqui uma pessoa que é ícone, eu vou dizer que não só nacional, mas internacionalmente, sobre o agro. Então, assim, muito obrigado. Foi um prazer aqui fazer essa conversa contigo.